Graça e paz, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse dia seja um dia de alegria, um dia de conhecimento sendo colocado em prática em nossas vidas. Irmãos, um tema bastante recorrente e que muitos ainda precisam ter um entendimento é sobre questões de maldições, maldições hereditárias, maldições geracionais. O crente pode ser amaldiçoado após ter aceitado Jesus? O que a Bíblia fala e como é que funciona isso? Como é que nós devemos entender? Eu sei que isso é a dúvida de muitas pessoas e hoje eu estou vindo aqui não só com conhecimento acadêmico, né, por questões de ter a formação na área teológica, mas também por entender aquilo que a Bíblia nos dá. Eu quero que você entenda que compreender a Bíblia é só você buscar nela ter a esclarecidade que ela é a vida eterna, porque o próprio Espírito Santo ele vai te conduzir por um caminho mais excelente para compreender todas essas coisas. Quem estuda a Bíblia há muito tempo e não tem um curso superior na área, sabe muito bem do que eu estou falando. Jesus se revela para você. E ele é o autor da Bíblia, porque ele é Deus. Amém? Por ele, para ele, por intermédio dele, são e sempre foram feitas todas as coisas, segundo a palavra de Romanos 11:36. A pergunta é, maldição, ela pode continuar no crente após o novo nascimento? Como é que funciona essa questão de maldição hereditária? Existe isso? Maldição geracional? Essas coisas existem? Irmãos, pelo incrível que pareça, isso é uma dúvida muito recorrente e corriqueira no meio das pessoas, até porque dentro do movimento neopentecostal essa palavra é muito usada para de alguma maneira ela ser uma moeda de troca em questões que envolvem dinheiro dentro da igreja. E aqui eu quero trazer algo à luz da Bíblia. Partindo de um início, eu quero já trazer aqui em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, portanto, condenação alguma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo na frente, para frente. Um novo nascimento, ele traz consigo o perdão da nossa dívida que foi paga com Cristo. Mas como é que isso vai funcionar de verdade? Como é que funciona uma maldição, ela sendo quebrada e ela sendo restaurada ou ela sendo trazida à existência? A questão é que muitas vezes o crente ele não compreende que viver uma vida com Cristo é viver uma vida de renúncia de tudo aquilo que um dia o inimigo tinha contra nós. E entender que isso foi riscado contra nós, até porque o livro de Colossenses capítulo 2, do verso 13 em diante, nós vamos encontrar um texto pelo apóstolo Paulo dizendo que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Em Deuteronômio 24, versículo 16, a Bíblia vai dizer que o pecado dos pais e o pecado dos filhos, cada um morrerão por conta dos seus pecados. Nenhum é responsável pelo pecado do outro, ou seja, cada um morrerá por conta do seu próprio pecado. Quando a gente fala na questão de maldição, que envolve esse entendimento, todo mundo corre para o Velho Testamento e os 5 primeiros livros da Bíblia falam muito sobre isso. E há 2 textos que são muito colocados em evidência, que é Êxodo capítulo 20, versículo 5, e também Êxodo 34, versículo 7, que lá no texto, por conta das iniquidades dos pais, Deus visitará as suas gerações, da 3ª até a 4ª geração, para que este pecado, que foi ali naquele momento geracionado, ou seja, por conta da legalidade, foi criado ali por algum pai, Cristo visite os filhos para saber se eles estão vivendo na mesma atmosfera de pecado. Até porque a Bíblia fala também em Provérbio 26, verso 2, que como o pássaro voa e as andorinhas ficam no seu zigue-zaguear, assim é a maldição. Sem causa ela não encontra repouso. Ou seja, a maldição ela tem que ter um motivo para poder entrar na pessoa. E esse motivo sempre será o pecado. Agora, como é que acontece isso na prática? Para que você possa compreender. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo do 43 em diante, o texto vai nos trazer um entendimento que um demônio saindo daquela casa, que é o corpo, que é a vida da pessoa, que é ali a questão do espiritual, do metafísico, ele vai dar volta por lugares áridos, sente saudade e volta para ver como é que estava a casa de onde ele morava, ou seja, a residência daquele corpo. Se ele encontra aquele local vazio, aquela vida vazia sem Cristo, ele volta de novo. Opa, aí você já entende assim, mas Jesus não entrou ali? Ele não foi embora, quebrou a maldição? Sim, entrou e quebrou a maldição. Só que por algum motivo, aquela pessoa fez algo
que deixou aquela casa vulnerável, ou seja, entristeceu o Espírito Santo, começou voltou a prática do pecado, virou as costas para Deus, e Deus é um ser que ele não entra à força em ninguém, pelo contrário, ele é um ser nobre, ele é um ser educado. Então o demônio volta e diz que se encontrar aquela casa vazia, será pior o estado daquela daquela pessoa, porque ele vai trazer mais 7 demônios para ser pior a situação ali dentro. Então, uma vez que você aceita a Cristo de verdade e existe um novo nascimento na sua vida, ele leva sobre si as dores, as enfermidades, quebra as maldições, ele quebra todo o tratado do inferno de acusação contra a nossa vida, e nós vamos ter uma vida plenamente livre e fora de prisões espirituais, ou seja, nós vamos ver uma novidade de vida, como diz Romanos capítulo 6, versículo 4. E Filipenses capítulo 1, versículo 6, começará a se cumprir na nossa vida, que diz que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar até o último dia, até a volta do Senhor. Nós somos aperfeiçoados porque nós estamos aperfeiçoando as questões da nossa compreensão espiritual, até porque Deus, ele vai nos tratando a cada momento, ele vai nos fazendo ter percepção do que era, do que está sendo e aonde vai chegar, porque o nosso Deus, ele é um Deus que coloca sabedoria e inteligência nas nossas vidas. A questão da maldição geracional é quando alguém geraciona, ou seja, quando alguém permite que aquele ato se transforme em uma maldição a partir da sua geração. Logo então que isso acontece, vem os filhos, netos, bisnetos. Esses filhos podem herdar essa maldição? Sim, a maldição aí já não é geracional, já é uma maldição hereditária, porque ele está herdando uma maldição que foi geracionada na sua geração, paterna ou materna. Mas quando Cristo entra na nossa vida, tudo isso acaba, porque as maldições são desfeitas em o nome de Jesus, que é o único que tem poder para exterminar e acabar com as maldições das nossas vidas. Agora, há algo muito importante diante desse assunto. Uma maldição, ela só pode ser exterminada em nome de Jesus Cristo se houver uma confissão, uma liberação de perdão e um recebimento de perdão. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados para que nós venhamos alcançar misericórdia, camuflar pecado, esconder atitude, ações que geracionaram e trouxeram esse tipo de maldições para a vida das pessoas. Isso é um dos maiores álibis que o diabo tem, porque ele é o nosso acusador. Provérbio 28, verso 13 diz: aquele que camufla os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que a confessa e os abandona, esse alcança a misericórdia. 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Ou seja, tudo parte do princípio da confissão, de eu não quero, eu não aceito, e o que eu estiver disposto a fazer, estou fazendo, que é liberar perdão e receber perdão. Eu estou confessando os meus pecados. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, que nós devemos confessar os nossos pecados para que isso não seja mais motivo do nosso corpo ser inflamado, do nosso espírito estar doente e nós termos uma cura através de uma oração de um homem justo que pode muito em seus efeitos. Então nós temos que orar uns pelos outros para que isso venha ser motivo de cura. Há a necessidade de cada um de nós fazermos o reconhecimento de tudo isso. Deus, os meus pais tiveram esta vida, eu não quero isso para a minha vida. Há o entendimento que quando um pai que era cachaceiro e batia muito na sua esposa, e aquele filho cresce dentro dessa atmosfera e diz: nunca eu vou fazer isso com a minha esposa, porque eu nunca aceitei ver o meu pai fazer isso com a minha mãe, e de repente ele começa a entrar na atmosfera de pecado do pai, de beber, de ficar fora, de fazer tudo que o pai fazia, e quando ele percebe o que o pai fazia com a mãe, ele já está fazendo com a esposa, porque ele entrou na mesma atmosfera de pecado. Aí aqui vai se cumprir o que esta palavra de Êxodo capítulo 20, verso 5 e Êxodo 34, verso 7, se cumpre, que Deus visita as gerações por conta dos pecados geracionados pelos pais e até a terceira e a quarta geração, e ele a cada um vai dar segundo as suas obras. Ou seja, se o filho que nunca fez aquilo que o pai fez e ele vive uma vida longe daquela atmosfera de pecado, nunca que ele será alcançado por uma maldição, até porque ele não abriu legalidade para que esta maldição
tenha legitimidade para atuar na vida dele. Entenda isso, que muitas vezes a culpa de tudo não é em você ou o que você está fazendo, foi no que já fizeram e você insiste em viver naquilo que você sabe que não deu certo lá e também não vai dar certo aqui. Então nós temos que ter percepção espiritual, porque é muito importante tratar essas coisas. É muito importante entender essas questões do porquê que certas coisas acontecem. É importante também compreender que muitas das outras coisas que nós precisamos ter sabedoria, elas são declaradas dias após dia, porque Deus nos dá condições de ter discernimento para compreender essas coisas. Eu venho de uma família que os meus pais nunca usaram droga, eu não lembro de ter visto meu pai fumando e bebendo essas coisas, porque não era o perfil da minha família. Só que dentro da nossa família tem irmãos e pessoas que decidiram fazer isso sem nunca terem visto isso dentro da nossa casa. Então eles trouxeram uma maldição, onde eles geraram esta maldição por conta da questão deles chamarem a existência deste pecado na vida deles. Não que eles tivessem sido amaldiçoados por uma maldição que foi geracionada em uma outra geração e eles herdaram essa maldição, colocando em si a própria maldição da visitação do Senhor. Pelo contrário, tem pessoas que decidem fazer isso. E a consequência disso é devastação total na moralidade, tanto na questão espiritual quanto na questão material. Então tome muito cuidado, analise a sua vida, analise o que aconteceu e você vai ter resposta. E aqui vai uma sabedoria muito grande para aqueles que passam por muitos problemas sentimentais. O teu relacionamento não dá certo, é muito conflito, é muita confusão, é sensação que nunca vai dar certo com ninguém. Chama o teu pai e a tua mãe, te ajoelha, pede para que eles coloquem a mão em você e peça para eles orarem, te liberando de toda maldição em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra em nome de Jesus tem poder. E eu particularmente já fiz isso na minha vida. Eu particularmente entendi o porquê que maldições elas ficam se renovando na vida das pessoas por conta do álibi que o pecado ainda está lá e ele não foi revogado, não foi confessado e até então ele tem legitimidade para atuar. Seja um homem e uma mulher praticante da palavra do Senhor. E uma vez que o Senhor já te deu a liberdade, você é livre para todo sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há condenação que possa permanecer em quem foi justificado. Ser justificado por Cristo é ser alcançado pela sua misericórdia. Buscar uma santificação em Cristo é não dar oportunidade para que maldições venham externar a nossa vida em conflitos espirituais. Ser regenerado por Cristo é ser absolvido de toda e qualquer acusação lançada contra nós. Nós temos Cristo, que neste momento é o nosso advogado. Mas para aqueles que morrerem sem Ele, Ele será o próprio juiz. Então busque ter conhecimento, coloque em prática, não aceite nada que você saiba que tem cunho e entendimento que ainda falta ter sabedoria para compreender. Talvez você esteja cansado de todas essas narrativas, de todas essas ilações, de todos esses pensamentos. Pare com isso, diga a Deus, onde foi que eu errei? Quem foi que errou? Lembra lá de João capítulo 8, onde aquele homem cego estava ali naquele momento e Jesus, olhando para ele, os discípulos falaram, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai? Os pais dele. Jesus disse, nem ele nem os pais, mas tem coisas que irão acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, nós temos que investigar os casos para saber o que foi que aconteceu de verdade na nossa história, né? Eu quero lembrá-los que geralmente na vida dos nossos pais, dos nossos avós, era um outro entendimento, onde muitas coisas aconteceram, né? Muitas pessoas vivendo maldições porque houve um aliciamento no meio da tua família, houve estupros de pessoas, houve um bocado de coisa que em outra época era tratado de uma outra maneira. E o que acontece hoje? As pessoas vivem acorrentadas a sofismas humanos, a questões espirituais e não entendem que se não liberar perdão, serão escravas eternamente, porque liberar perdão é se tornar livre de toda e qualquer prisão espiritual. Entenda isso. O perdão, ele quebra o jugo desigual de toda acusação. E quem é livre é porque está perdoado. Como é que você
quer que Deus lhe perdoe se você não perdoa aqueles que lhe fizeram o mal? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O próprio Cristo ali no madeiro fala isso acerca daqueles que o crucificaram com requinte de crueldade. Ou seja, o maior exemplo a ser seguido sempre será o de Jesus. Fique na paz e Deus te abençoe e olha para Cristo.